E aí, tudo certo? Vamos mergulhar de cabeça na estrutura do nosso poder legislativo federal? A gente vai fazer aqui uma análise ultra didática, desvendando os artigos 44 a 47 da Constituição. É aquele bloco de artigos que despenca em concursos públicos, sabe? O objetivo aqui é bem claro: dominar essa base para garantir os pontos na prova com total segurança. Olha só o nosso caminho. A gente vai passar por cada um desses artigos, entender a lógica de cada casa, as regras de votação e, claro, vamos focar naquelas pegadinhas que as bancas adoram. Então, vamos começar. Bom, tudo começa aqui, no artigo 44. Ele é a fundação, a base de tudo que a gente vai ver sobre o Poder Legislativo Federal. É o ponto de partida essencial. O primeiro passo é sempre olhar a letra da lei, o que o texto diz. Repara bem, o poder é do Congresso Nacional, não da Câmara ou do Senado sozinhos. E a tal da legislatura tem um prazo fixo 4 anos. São informações diretas, mas que valem ouro. Agora, vamos quebrar isso em partes. O artigo 44 diz que nosso sistema é bicameral, ou seja, tem duas casas legislativas. E aqui, atenção máxima, porque é um prato cheio para pegadinha de prova. Legislatura, que é esse período de 4 anos, bate com o mandato dos deputados. Mas não vai confundir com o mandato dos senadores, que é o dobro, 8 anos. As bancas amam explorar essa diferença. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada na primeira casa do Congresso, a Câmara dos Deputados. Ela tem uma função de representação bem específica, e é isso que a gente vai entender agora. O texto não deixa dúvida, né? A Câmara é feita de representantes do povo e a eleição deles segue o sistema proporcional. Guarda bem essas duas expressões porque elas definem toda a identidade e o funcionamento da Câmara. Então, para resumir a lógica, quem a Câmara representa? O povo. Como os deputados são eleitos? Pelo sistema proporcional. E como as vagas, as cadeiras são distribuídas? De forma proporcional à população de cada estado e do Distrito Federal. A lógica é: mais gente, mais deputados. Só que essa proporcionalidade toda tem limites que estão lá na Constituição. Existe um piso e um teto. Nenhum estado pode ter menos de 8 deputados e nenhum pode ter mais de 70. E para os territórios federais, se existirem, o número é fixo, 4. É fundamental decorar esses números, gente. Isso é questão de prova com certeza. Beleza? Agora vamos para outra casa, o Senado Federal. Se a Câmara é a voz do povo, o Senado funciona com uma lógica de representação completamente diferente. Entender esse contraste é a chave de tudo. Sentiu a mudança? É radical. O Senado representa os estados e o Distrito Federal, não mais o povo diretamente. E o sistema de eleição também muda. Aqui é o princípio majoritário, ou seja, quem tiver mais votos, leva. Simples assim. Então, o ponto crucial, a joia da coroa desse assunto, é essa comparação. É uma das distinções que mais cai em concurso. Câmara representa o povo, eleição proporcional. Senado representa os entes da federação, eleição majoritária. Dominar essa diferença já é meio caminho andado para gabaritar. E os números do Senado também são bem específicos. São sempre 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal. Isso garante uma igualdade de representação entre eles. O mandato, como a gente já viu, é de 8 anos, o dobro da legislatura. E a renovação da casa é alternada. A cada 4 anos se renova 1/3 e depois 2/3. Isso existe para garantir a continuidade dos trabalhos, para a casa nunca parar de vez. Ok, já entendemos a estrutura. Mas como as coisas funcionam lá dentro? Como as decisões são tomadas? É o artigo 47 que vai nos dar a regra geral para as votações. Presta muita atenção no comecinho. Salvo disposição constitucional em contrário. Isso já acende um alerta de que essa é a regra geral, mas que existem exceções. A regra em si tem 2 partes. Um quórum para poder começar a sessão e outro quórum para aprovar a matéria. Vamos simplificar. Para uma votação sequer começar, é preciso ter a presença da maioria absoluta dos membros, ou seja, metade mais 1 do total. Com a sessão aberta e com esse pessoal todo presente, a aprovação de uma matéria acontece pela maioria simples dos votos de quem está lá. É uma regra de 2 passos. Mas lembre-se sempre daquela exceção do começo. A própria Constituição pode exigir um quórum diferente, mais difícil para certos assuntos. Certo, agora vamos para o modo de revisão total com foco em concurso. Vamos ver as armadilhas mais comuns que as bancas armam para tentar nos derrubar. Pergunta clássica, né? Uma troca de palavras que pode custar uma questão inteira. E aí, a Câmara dos Deputados representa ou não os estados?
Errado. E essa é a confusão número um que as pessoas fazem. A Câmara representa o povo. Quem representa os estados e o Distrito Federal é o Senado. Essa distinção tem que estar na ponta da língua, cristalina. E aqui vão outras armadilhas bem frequentes. Trocar o sistema eleitoral do Senado, confundir o mandato do senador com a duração da legislatura, dizer que o Congresso Nacional é só a Câmara ou só o Senado, e, claro, esquecer que a regra de votação do artigo 47 é a regra geral e que ela tem exceções. Fica de olho nisso. Para fechar com chave de ouro, preparamos aqui uma síntese definitiva. Esse é aquele tipo de material para salvar, para revisar na véspera da prova. Tudo que a gente conversou, condensado de um jeito bem estratégico. Esse quadro funciona como um verdadeiro mapa mental. Numa única tela, a gente tem a essência de cada artigo: o órgão, quem ele representa, o sistema ou regra que se aplica e os números-chave que a gente precisa memorizar. Do artigo 44 ao 47, toda a espinha dorsal do Legislativo Federal está resumida aqui. E para finalizar, fica esta reflexão. Dominar esses conceitos básicos não é só sobre decorar artigos, sabe? É sobre construir uma base de conhecimento sólida, um alicerce que traz a segurança necessária para a gente encarar qualquer prova de cabeça erguida. O estudo continua, sempre com foco e estratégia.